Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as Primas da Bright Strasse e hoje vamos continuar a leitura de Montanha Mágica. Sim, está pesando a leitura aqui, né, Malu? Nossa, cada vez mais pesado. Tá. Mas estamos. Bom, aconteceram coisas nessa nossa meta de hoje, né? Então a gente não pode reclamar muito. Em todas acontece alguma coisa, mas essa eu achei que foi um pouco mais animada, digamos assim, apesar de ter um estranhamento aí, né? Principalmente na segunda parte da meta, depois a gente fala melhor. E Uhum, veio agora, a gente teve a concepção setembriniana da vida, né? E sim, agora a gente teve a concepção naftaniana da vida. Então tem exatamente. bastante coisa, assim, para falar, né? Eu me senti assim, que a gente vai falar da segunda parte, né? A primeira parte acho que é bem. É mais rápida, talvez, mas tem mais coisas pra gente falar. Mas eu tô sentindo. Sim, Lembra que a gente comentou que o Man tá querendo nos ensinar, né? Que ele tá. Eu tô sentindo que ele faz mais ou menos assim. É como se a gente fosse ali o Hans, né? E no caso agora tem outros dois personagens que a gente. Que antes era o primo, né? Que o Joaquim, mas ele foi embora. E agora tem mais dois lá que estão lá também, que são jovens, né? E eu tô achando que o Man tá colocando a gente meio que numa situação nessas discussões do Setembrino com o NAFTA, e a gente ali no meio, é como se assim, ele tem coisas para falar pra gente, só que a gente tem que ficar quieto e escutar, entendeu? Até isso aí tem a forma dele escrever, da gente ter que ir aguentando esse ex- discurso dos dois, né? é. Achei perfeita a forma como tu colocou. É bem isso. A gente tem que parar e escutar, né? Por isso não adianta reclamar que toda hora fala a mesma coisa, ou eles ficam brigando, e daí a gente fica e lê, e é muita informação, é muita coisa de um lado, muita coisa do outro, né? Aí vem o debate, e eu tô me sentindo assim, é como se a gente estivesse ali e fosse em tese, o Hans, e ficasse nesse meio, né? Sem poder falar muito, porque a gente também não tem muito o que falar. Exato, a gente tá na. Eu me sinto muito mais na posição do Hans do Sim, que do Setembrinho do Nafta, né? exatamente. Eu acho que ele Falta faz muita isso estrada para ainda. colocar o leitor no seu lugar, é assim, justamente para isso. Exato. Mas antes da gente começar a falar aqui da primeira parte da meta, não se esqueça de dar o like, ativar o sininho e encaminhar esse vídeo para pessoas que você conhece, porque a leitura está indo e tá. Se você ainda não leu e quer ler, quer acompanhar com os vídeos passados das primas, sempre vai ficar aqui para vocês. Então, e que quiser acompanhar junto, a gente pode fazer aqui e continuar. Vocês podem alcançar a gente. Exato. Eu tô sentindo bastante que cada capítulo é um livro agora. É verdade. Tipo, se a gente for ver, assim, a gente poderia fazer um vídeo sobre cada um deles. É, Mas a gente não tem a vida inteira, né? não. Então, gente, o primeiro capítulo que começou ali como é que é? Com assalto rechaçado, Isso. já traz um monte de questionamentos sobre o que está acontecendo ali naquele lugar, né? Uhum, Por que as sim, pessoas ficam escravas daquele lugar, né? Tipo uma síndrome de Estocolmo, assim, elas são sequestradas e estão adorando estar ali e não sim. conseguem sair e começam, tipo, o Hans a defender o estilo de vida daquele local, né? Uhum, E o próprio. Aí o Hans é visitado por um tio que teoricamente vem resgatar ele, tirar ele dali, né? sim. E o tio acaba que quase se vê com vontade de ficar ali. E sai prematuramente, sai fugindo para não ficar. Maluco. Provavelmente deve ter ouvido a versão do Joaquim também, né? Sim. E tirado as próprias conclusões. É. Mas eu achei que foi bem. Assim, foi muito. Foi igual, né? A situação do Hans, parecida, né? É claro que o Hans não tinha. Ele não tinha explicitamente esse objetivo de tirar o primo de lá, mas ele foi com a expectativa de voltar com o primo. Lembra que logo no começo ele falava: se você já tá bom, você pode ir embora comigo, então vamos juntos daqui 3 semanas, né? Sim, E dessa vez veio o tio ali com a intenção clara de levar ele, né, de volta lá para a planície junto com ele. E só que não, não logrou, não só que conseguiu não deu fazer certo. isso. É, Exato. não deu muito certo, né?
Mas eu acho que a gente tá no time perfeito, viu, Malu? Porque o capítulo aqui começa falando que nós estamos no outono, né? Ou seja, no hemisfério no hemisfério norte é outono aqui no livro, e ele fala que para os para os consumidores de tempo mais treinados, ou seja, para aqueles que passam mais rápido, também já estava perto do domingo do Advento, o dia mais curto do ano e a festa do Natal. Então, só que ele falou, por enquanto, porém, desfiava-se ainda uma série de belos dias de outubro. Ou seja, estamos ali no timing perfeito do livro. No mesmo timing do livro, verdade. Sim. E eu já tô só pelo final do Halloween para eu poder montar minha árvore de Natal, porque eu sou que nem shopping center. Sim, já tá atrasado, né? Tem que esperar terminar o Halloween, você já monta, né? Já monto. E, bom, a gente viu que o Hans também tem 2 novos amigos, né? Agora na falta do primo, que é o tal do Ferdi e aquele moço de Mannheim, que é o que também gostava da senhora Xoxola. Eu tava em dúvida desses. Tem o nome. Deixa eu ver, eu marquei aqui depois. Daqui a pouco eu acho o nome dos dois, sabe? Um deles é o AK Ferg, agora eu não sei os primeiros nomes ali, se tem pra frente, mas acho que tem. E o moço de Mannheim, que era aquele que também ficava lá olhando para Cláudia, ele chama Ferdinand V. Sal, é um comerciante. E ele aqui, o narrador nos informa que desde o carnaval esse rapaz vem procurando a amizade do Hans, né? Então estava atrás dele ali para ficar amigo do Hans. Aquele carnaval marcou, né? Porque foi o. Ferdi Vessel, né? Isso, é esse aí mesmo. Daí foi quando ele finalmente se declarou para a senhora Xoxô e ela saiu correndo, né? Sim, foi embora. E ela se foi. Na página 492 aqui, achei muito interessante o narrador aqui, que ele conta que um dia, quando o jovem aqui de Mannheim ficou sozinho com o Hans, ele pediu para que o Hans contasse o que de fato aconteceu naquela noite de carnaval, né? E aí o narrador fala assim pra gente, achei muito engraçado. Temos, todavia, razões fortes para manter afastados dessa cena tanto o leitor como nós próprios. E limitamo-nos a acrescentar que, a partir do referido dia, Vessal passou a carregar o casacão do condescendente Hans Castor com redobrado ardor. Porque eles estavam falando que ele até estava se oferecendo a carregar o casaco nos passeios, né, do Hans. E aí, ou seja, ele virou meio que talvez um fã, ou ficou meio deslumbrado com o Hans, ficou né? Fã, né? Ficou o Hans fã. deve ter contado uma vantagenzinha ali. Eu achei engraçado que ele nos poupa de ouvirmos o que é que foi falado ali, né? Assim, poupe-me dos detalhes sórdidos. Uhum. Então, minha gente, isso aí é a leitura do Thomas Mann, né? Agora, se fosse um contemporâneo, eles iam nos dar todos os detalhes. Não ia ter tanto problema em falar o que aconteceu. E eu achei muito legal. Eu adoro quando esses capítulos em que o narrador fala com a gente, sabe? Sim, eu também gosto. E esse primeiro capítulo da Meta, né? Como é que é? O Assalto Rechaçado. Uhum. Ele é esse estilo, né? Em compensação, o outro já vem super pesadão. O outro só foi um alívio aqui pra gente, pra depois voltar a ser como era. Mas enfim, chega o tio. O tio chega, o Hans totalmente tá lá assim, se mostrando que faz parte já daquilo, fala, nós aqui não sentimos frio, todo aquele discurso, ensina o tio a se enrolar nos cobertores. Uhum. E todo aquele processo que ele passou com o primo quando ele chegou, mas ele tá todo empolgado ali, né? E ele catequiza o tio, né? Sim, tenta, né? O tio tá achando tudo um pouco meio estranho, né? Dá pra gente perceber que ele não
ele não tá querendo muito se habituar ali, né? E aí ele fica super desconfiado desde o início, né? Fica. Porque eu acho que ele já deve estar com aquela mesma ideia do Joaquim. Primeiro, assim, muito estranho, né? O guri foi visitar o primo e de repente nunca mais voltou, né? Uhum. E aí ele já também deve estar. O Joaquim deve ter dito pra ele: olha, os caras lá não querem nos deixar embora, né? Sim. Aí ele já devia vir cheio de preconceitos. Aí ele chega lá e vê: ah, é gostoso mesmo, tá aqui, né? É. E a gente vê aqui que a missão dele era essa mesmo, né? E até ele até chega a ser, ele na página 499 fala assim: chegar a Davos com uma missão precisa e concreta, com o encargo e na intenção de intervir com firmeza na situação do parente pachorrento e de arrancá-lo dali, segundo ele mesmo dizia, e devolvê-lo ao lar, né? Então, ou seja, era para ele foi era certeiro o que ele tinha que fazer ali, só não conseguiu. Só não conseguiu. Uhum. E eu tive a impressão que ele estava quase ficando lá, assim. Ele ficou. O engraçado daí. Balançado. Ficou balançado. O primeiro dia, ele já encontrou com. Na manhã seguinte, já encontrou com o Dr. Berens. Aí adivinha o que ele fez? Foi lá, né, abaixar o olho dele e falou assim: Mas você tá totalmente anêmico. Como que você acha que você tá saudável, né? Igualzinho fizeram com o Hans. Igualzinho, o mesmo modus operandi. É. Né? E aí eu mesmo fiquei me questionando, será que não são uns baitas de uns 171, esses médicos Tá aí? com cara, né? Né, né? E o Tá Dr. com uma cara Krokovsky assim, também, meio né? de cilada, que o Berens põe eles numa cilada. Com certeza. E aí ele quis marcar uma entrevista para conversar com o médico para saber a real situação do Hans, né? Porque ele queria esclarecer isso aí. E aí a enfermeira fala se você quer uma consulta ou você quer uma conversa. Porque para conversas ele não tem tempo. Se você quiser só a conversa, você vai ter que esperar quietinho aí. Você vai ter que esperar quando ele tiver um tempo, e tempo é o que ele menos tem, né? Aí ela fala. Sim. E, E enfim, aí ele marca a consulta, né? não, Paciência. ele fica, ele espera uns 4 ou 5 dias, mas no final ele paga como se fosse, como se ele tivesse tido uma consulta, né, antes de ir embora. Porque ele fala aqui, ó, assim decorreram alguns dias, 4 ou 5, porque ele não aceitou, assim, de cara fazer a consulta, né? Sim. Mas depois ele paga quando ele vai embora e vai acertar as contas, aí descobre-se que ele até pagou como se fosse consulta. Exato. Essa Eu, conversa eu, aí. eu, eu não entendo. Quem chama ele de conselheiro Berens é todo mundo? Ou ele se intitula conselheiro Berens? Ou é um jeito das pessoas se referirem a ele? Eu acho que é um jeito das pessoas se referirem a ele, assim. Não só ele, Sim, ele ele não não se se. apresenta como Não, eu acho conselheiro que não. Berens, né? Eu acho que. E o narrador, por muitas vezes, também só trata ele assim, né? De conselheiro. É, acho que a maioria É. das vezes aqui. E então, aí ele vai lá, conversa com o tio, né, dele, conversa com o Dr. Berens aí. O que que faz? Eu achei engraçado o que que faz ele ir embora mesmo, né? É justamente Pois essa é, isso que conversa. começa assim, ó. Quando ele chega no ponto da conversa, que ele pensa, bah, o doutor sabe tudo sobre o corpo, etc e tal. Uhum, Então uhum. me responde como é que o corpo ele pergunta como o corpo se decompõe. E Isso. aí ele dá toda aquela ideia, assim, dá toda. É um troço nojento, assim, o jeito que ele conta, né? Sim. E aí ele fala, compreendo, disse ele. Uhum. Muito, muito obrigado mesmo. E no dia seguinte tinha desaparecido, Sim. né? Olha ali, na metade da 505. Aham. É, muito, muito, muito obrigado mesmo. E no dia seguinte, pela manhã, tinha desaparecido. Uhum. Então, assim, qual foi a impressão dele dessa conversa sobre a decomposição do corpo, que foi É, tão significativa, né? eu fiquei assim, surpresa, porque. E teve outro, né? Teve a mulher de um. Teve uma senhora Redes aqui, né? Que é esposa de um industrial polonês que estava lá também. Que daí ele olhou para ela e achou ela bonita, né?
Só que E sim, ele flertou, Isso, no tempo que ele ficou lá ainda deu tempo de flertar, né? exatamente. E aí, só que ele tem a família dele, tudo lá na planície. Eu acho que ele primeiro ficou pensando, falou: bom, aqui tem, né? Aqui seria o perfeito lugar para ele ficar. Só que acho que ele estava pensando muito mais no que ia acontecer se ele ficasse lá, se ele não voltasse, né? E aí, Sim. logo depois de falar dessa mulher aqui, que ele achou realmente uma mulher divina, né? E Ficou. foi que ele teve essa conversa assim bem rápida, pelo que deu a entender aqui com o Dr. Berens, e quando ele fez essa pergunta, a gente já fica sabendo que no dia seguinte ele já tinha ido embora. Pois é, será que ele pensou que, tipo assim, ela ia acontecer aquilo com o corpo dela? Eu Porque ela fiquei. tinha os seios volumosos, Sim, assim, de sim. repente ele tava pensando uma coisa, só que na realidade era doença? É, Não sei, eu não captei tudo aqui. eu fiquei também, assim, eu não entendi qual o tanto espanto dele, né? Porque sabe o que eu Uma hora cheguei a ele fala assim, né? Ele pensar? falou, Eu cheguei a pensar dele que ele estava pensando sobre o Hans. Por exemplo, se tira ele de lá, leva ele lá para a planície e ele vem a morrer, o quanto, você entendeu? Eu não sei se foi isso. Eu também cheguei a pensar, porque eu já não sabia mais o que. Não consegui ligar aqui, ó, interligar o que ele pensou, né? Qual sim, foi a ideia dele, assim? mas sei que ele saiu correndo apavorado. Saiu, foi embora. E ainda teve tempo Gente, se de vocês têm assistir uma outras palestra do ideias, Krokowski. se vocês têm outras ideias sobre por que ele saiu apavorado e esse link aí entre a guria que ele se apaixonou e o negócio que Uhum. ele falou sobre, e a coisa que o conselheiro falou sobre o corpo apodrecer, coloquem nos comentários, porque eu tô curiosa. É. Eu desconfio que o Thomas Mann ainda vai nos dar alguma coisa sobre isso. Ainda ele vai falar lá pra frente, porque vai ter que ser retomado esse assunto. O tio vai voltar. Em algum momento a gente vai ter que receber notícias de lá da planície de novo, seja do Joaquim ou seja do tio, né? Por carta, alguma coisa assim com relação ao Hans. Eu acho que ele ainda Sim, vai voltar a tocar nisso aí para explicar, porque eu acho que o Mano deixa as coisas assim, assim sobrando assim. as pontas É, soltas, como falam. Não deixa exatamente. uma ponta solta. É, Vamos deixar marcado aqui, vamos. porque daí aí a gente vê se no futuro ele vai responder isso, né? É. Para vocês que já leram, também podem comentar se isso vai voltar ou não, para a gente já ficar talvez ficar Olha sabendo. só, Evandra, se tu souberes alguma coisa, nos adianta aí Coloca nos aí, comentários. isso aí. Ah, bom, e aí vem pro. Bom, esse capítulo, eu não sei nem por onde começar. Porque assim, ó, eu achei interessante em vários aspectos. Todas as histórias que o Nafta conta são interessantes. O início ali, que ele conta sobre como se formou. Porque aí, assim, ó, isso aí que eu acho legal, assim, além tipo assim, ele ser. Ele contar toda a filosofia do Nafta, e o Nafta contar toda a sua filosofia, né? Uhum, E ele tem como alunos não só o Hans, mas os dois amigos também, né? sim. Ele introduz com a história de vida, a biografia do Nafta. E Uhum, por que que ele chegou ali? O que que levou ele a pensar daquele jeito? Porque às vezes isso aí, né? A gente fala muito sobre a empatia que que a gente aprende através dos livros, que é exatamente isso, assim. Tá, tu não tá de acordo com nada do que ele fala, sim. mas tu, conhecendo a história dele, começa a entender por que que ele chegou naquele tipo de pensamento, né? Uhum, Que exato. muito é da natureza dele, mas muito. E até assim, a tua própria natureza vai fazendo tu procurar certas escolas, né? Uhum, sim. E essa relação, esse caminho, a gente já tinha visto com o Settembrini, né? De certa forma, o Settembrini, Exato. quando o Hans o conheceu, ele contou um pouco da história do pai, do avô e da onde vinha toda essa ideologia dele. E aí agora a gente está conhecendo da onde vem toda essa ideologia do NAFTA também, que a gente achava estranho, entre aspas, ali, as ideias dele, mas agora a gente sabe que tem um porquê, né? Tem um fundo ali para ele ser É, assim. e ele fala, né? Tipo, o Settembrini, quando eles apresentaram
como é que diz? A concepção setembriniana do Uhum, universo e tal, eles mostraram que ele vem de uma família de pensadores, né? Ele vem de uhum, um lugar assim de privilégio até intelectual, né? sim. E hoje ele não tem muita grana, mas ele tá, né? Ele tá bem, não morre de fome, etc. E tá bem fazendo as coisas de pensamento que ele gosta. Uhum, E o NAFTA, por outro lado, tá super bem assessorado, com bens materiais e tal, mas ele teve uma origem horrorosa, assim, bem humilde, assim, ele ficou órfão muito cedo, ele teve que lutar por um espaço, ele queria uma coisa que se ele não tivesse assim uma inteligência e privilegiada, como os padres apostaram nele, né? uhum, Ele não conseguiria. E ele mudou até a religião dele, né? sim, E sim. eles tinham fala alguma coisa sobre a aparência dele, que eu até achei um troço meio antissemita, assim, feições de judeu e tal. E a Uhum, gente fica sabendo aqui, que que ele depois é, ficamos sabendo que ele é jesuíta, e sim, agora a gente fica sabendo que realmente ele era judeu e é, depois se, fez uma conversão, né, ao uhum, cristianismo e entrou para a companhia de Jesus, né? sim, E além da exatamente. história da biografia, tem muita coisa nesse capítulo, né? Da Tem. biografia dele, ele traz toda a história da Companhia de Jesus, de como é que vários momentos, como é que ela se formou, a fundação, quais os objetivos, o que, que acabou terminando acontecendo, as distorções que vão ocorrendo tanto na Companhia de Jesus quanto em qualquer exército ou como é que diz assim, ou religião, né? Uhum, sim, E o quanto isso se aproxima, o quanto essas duas hum, é, disciplinas, né? Porque o cara é disciplinado, ele faz bem essa comparação do Joaquim disciplinado sim, pro exército e do uhum, cara disciplinado é, pra religião, né? ele Não, faz. é muita coisinha, assim, dá vontade de. E aí eu vejo como eu sou burra, como eu tenho coisa para aprender de história, né? Sim, De tudo, assim, para poder me situar dentro de cada uma dessas do, referências dele, né? do que ele tá falando. E a gente descobre que o pai dele era um cara muito cruel, né? Muito. Como que ele é? O pai dele era açougueiro, açougueiro do ritual, né? Ele era aquele que matava os animais para obter o sangue para os rituais, não é? Pelo que eu entendi aqui logo no começo. E chamavam carniceiros açougueiro ritual ou açougueiro cristão. Os carniceiros cristãos tinham a obrigação de então ele fala do modo que o pai matava, né? Ou seja, como que era? Você tinha que é, abater o animal e colher o sangue para, sei lá, para algum culto, para alguma coisa, né? Então era aquela coisa É, do culto do. isso é uma coisa bem dos judeus, eu acho mais ortodoxos, assim. Aham, Olha, sim. Léo sabia que carniceiros cristãos tinham a obrigação de atordoar os animais com golpe de maceta ou machado antes de matá-los, Uhum, e que essa prescrição lhes era imposta a fim de evitar o gado um tratamento torturante e impiedoso, uhum, né? Isso é o que fazem hoje em dia, assim, tipo, na Dinamarca, por exemplo, não pode ser de outra forma. uhum. Só pode ser depois que o gado. E a Sim, sim. maioria dos gado, ele é morto depois que ele não sente dor. Primeiro, tipo Uhum, assim, tem um tipo de anestesia para depois sentir dor. E os ortodoxos, os judeus ortodoxos, não, eles acham que eles têm que comer a carne do bicho que sofreu, né? uhum, sim, Então, tipo, os judeus ortodoxos em países que não aceitam, que são vários, né? Eles sim. têm que comer uma carne importada, Uhum, porque para eles o bicho tem que morrer sofrendo, sim. né? É, Então, o exatamente. pai dele era desses, né? Era desses e era ele que, inclusive, que fazia, ele abatia, né? Agora, eu não sei se essa questão também se fazia esse ritual com o sangue, né? Depois do abatimento, mas ele era o cara que fazia isso. E eu achei assim, fiquei pasmada em saber que ele foi morto, né? Pela população que detonou, foi trucidado aqui, né? De forma horrorosa e crucificado
porque ele foi acusado de, depois que foi provocada pela morte não esclarecida de 2 crianças cristãs, né? Então, ou seja, alega-se que ele tenha matado essas 2 crianças cristãs, né? Os E, cristãos e achavam que ele tinha feito isso que por um ritual, né? isso, exatamente. E Um ritual aí satânico, né? e foi aí que o filho, né, fica. A mãe já era doente, e logo depois de um tempo ele também perde a mãe. Você imagina a criança, né, que sai Nossa! dessa situação. Então aí a gente pode agora entender um pouquinho como que foi o desenvolvimento dele até É, hoje, né? e o trauma disso, assim, né? Da violência, né? Do negócio, o pai dele foi crucificado, né? Sim. E olha o significado de tudo isso, né? O pai Uhum. dele, que era esse judeu, foi bem ou mal perseguido, né? Sim. Uhum. Ele, claro, a gente não sabe se ele realmente sacrificava as crianças, eu acredito que não, mas enfim, ele foi perseguido, foi crucificado e ele pega e se converte Sim. à religião dos caras que sacrificaram o pai dele, né? Uhum. Exatamente. É um troço, Freud explica, né? E Ou não, né? fica meio que talvez também um simbolismo, né? Tipo, porque quem foi crucificado? Jesus foi crucificado, mas Jesus era judeu, né? Porque ele É, nasceu ali. E então, eu também não sei se isso também foi uma influência para ele depois, ou se foi só o interesse dele, que era onde ele tinha como se desenvolver, que a gente viu que, apesar de tudo, apesar tudo que ele passou na infância, ele sempre foi um rapaz ambicioso, né? E aí eu exato. acho que às vezes eu não sei se é uma mistura, se atrela essas coisas que ele viu acontecerem na vida dele no passado, ou se simplesmente foi ele não acreditava em nada, assim, ele o que para mim parece que a conversão dele foi simplesmente uma possibilidade dele atingir algo maior, que era o que ele sempre quis, né? E Eu acho que sim, eu acho que eles apresentam ele muito mais como um cara ambicioso, isso, né? exatamente. Tipo assim, claro que foi confortável pra ele. Pô, ele era um cara que já era mirradinho, que em Uhum, outros lugares ele poderia sofrer por não ser um cara forte, né? isso. E não, ele entra na igreja e ele entra na igreja num momento que a igreja, ela, como é que diz assim? Ela abriga essas pessoas. Sim. Uhum. Importa o que ele é bom, que é o cérebro, né? Sim, E ela abriga essas pessoas que querem estudar e não não seria assim eles falam até assim que não já condenava a igreja já estava numa época que ela condenava aquela coisa de que tinha antigamente na época medieval que o cara tinha que provar a força dele para a uhum, resistência dele, daí ele era escolhido por Deus. Não, não. Deus escolhia quem entrasse naquele estudo, naquele pensamento. E toda essa questão assim do acolhimento dele se sentir bem, e não era só um acolhimento, ele tinha direito a luxos, é, que era uma coisa que também seduzia ele, né? sim, E ele uhum, nunca se preocupou com os irmãos, assim, isso aí ele deixa bem claro, assim, tipo, tá, agora eu me dei bem, não, nem sabia onde eles estavam mais, uhum, né? A sim, mãe tinha morrido, né? Morre, né? No meio do caminho. Então, mostra, eu acho que tudo isso mostra o quanto ele era um cara mais movido bastante pela ambição, né? sim, com Tipo, certeza. o fato de. Eu acho que eles apresentam ele mais como um cara que entra ali, que defende aquilo, porque ele foi seduzido também por ser um cara ambicioso, né? Sim, totalmente. Eu acho que ele deixa aqui bem claro, assim, nessa essa parte, assim, que ele, o que talvez, assim, o que mais tenha movido, eu não sei se foi também uma maneira de se vingar, assim, né, da situação que ele tinha, mas também a ambição ali, parece que ele já tinha isso até antes mesmo do pai morrer, assim, não sei, pelo que ele vai contando ali, eu não sei se a questão do narrador ele influencia um pouco de a gente achar, não sei, talvez tenha a impressão que o Nafta sempre, ele não, ele teve sempre orgulho do pai, né? E então aí eu acho que talvez também é uma forma dele, e essa ambição dele não ficar ali, de não se
de não permanecer ali e de querer mais, seja também por essa parte aí. Mas, infelizmente, ele tem né, ele era um rapaz muito, a Malu já falou aí, ele tinha só um problema ali, ele tinha a cabeça muito boa, ele era inteligente, ele era ambicioso, se isso é bom ou ruim, né, são outros 500, mas ele tinha um corpo fraco porque ele sofria também da doença como a mãe dele, né? Pulmonar. Ele herdou da mãe os problemas respiratórios que acabaram conduzindo ele a morar ali, tá na situação que ele tá agora. Ele gostaria de tá dando aula, né, e ser ordenado, ele não conseguiu ser diácono, ele não conseguiu ser nada, assim, subir na hierarquia ainda por essa doença, né? E aí ele tá lá, ele tá dando aula pra pessoas ali e tal, mas o que ele queria era tá na planície para poder ascender como ele vinha numa escala de ascensão, né? Ele vai para uma escola, daí depois ele vai para outra escola que é melhor, onde ele convive com príncipe, E aí a gente vê ali, isso é muito legal, porque eles apresentam pra gente como funcionavam as escolas jesuíticas, que durante muito tempo elas abrigaram essa aristocracia, né? Então ali, ó, é um príncipe da Etiópia, vem todos os mais importantes de diversos lugares. Como depois foi, até hoje é um pouco as faculdades inglesas, né? Os grandes, os filhos dos príncipes árabes estudam nas grandes faculdades inglesas, né? Então, assim, isso só vai mudando de lugar, mas as pessoas se encontram. O intercâmbio cultural existia nessa época nas grandes escolas, né? Porque aí vinha um cara o mais rico de cada um do mundo, né? O mais inteligente, ou seja, por capacidade intelectual ou por dinheiro, os caras estavam lá reunidos, né? E ele gosta de participar disso. E ele queria ter os alunos dele, né? Formar os jovens como ele foi formado, né? Sim. E achei interessante na página 512, falando sobre essa questão das pessoas mais ricas. Então, aqui ele explica para a gente que o cosmopolitismo da instituição impedia que a sua origem racial, né, que ele aqui era judeu, aparecesse de modo evidente. Havia lá jovens de terras exóticas, sul-americanos de origem portuguesa, cujo aspecto era mais judeu que o dele. Aí eu fiquei pensando, será que o sul-americano de origem portuguesa seria um brasileiro? Né? Porque sul-americano e com origens portuguesas, aí eu falei, ou talvez o Man estava fazendo referência à própria família. Com certeza, né? Porque na América do Sul nós somos os únicos portugueses, né? E a mãe do Thomas Mann como brasileira, então acho que isso também permeava ali a cabeça dele, né? Por ter essa... Claro! E ele sendo um cara culto como era, ele devia saber que a gente tinha isso, que a gente tinha jesuítas aqui, né? Sim, e é muito interessante, né? Esse ano eu li tanta... Os jesuítas tiveram várias leituras minhas, até naquele Belos Fracassados, do Leonard Cohen. Eu fiquei sabendo que eles também na América do Norte, ali no Canadá, tinham isso, né? Inclusive teve uma primeira santa indígena, era uma indígena canadense que foi catequizada pelos jesuítas, que depois virou santa. E essa santa aí é o que move todo o Belos Fracassados, que eu achei horrível aquele livro, mas é muito interessante também. Sim. Mas enfim, é bastante informação, né? Sim. E a gente estava falando aqui da questão da racial dele, e como isso é importante. As cidades cosmopolitas são importantes para o crescimento, porque ali a pessoa consegue se misturar, né? Um judeu que numa cidade menor poderia ser bem taxado ali, ó, aquele o judeu. Não, ele está no meio de tanta gente diferente, então a escola tinha essa coisa cosmopolita, né? Que é o que a gente... Que é o que a gente vê nessas grandes cidades. Tem gente de todo mundo, então eu posso me destacar sem ser taxado como X ou Y, né? Sim, ele fala... Se ele fosse reconhecido como judeu, ele ia sofrer um preconceito que ele não sofreu nessa escola. Isso. Então, acho que tudo conspirava para ele ser seduzido por aquilo.
né? Não é uma razão para tudo, é várias razões de. Pô, ele estava muito confortável naquele lugar, né? É. E eu Para acho quem que tinha as aspirações dele, né? eu acho que Naturalmente. talvez ali aí toda essa eu acho que tem uma coisa em comum com o Settembrini e com o NAFTA, dos dois sofrerem. Eu acho que eles realmente sofrem, eles não estão sendo enganados ali, né? Porque do NAFTA até a gente descobriu que ele não completou os estudos e tal para poder ter um título maior ali dentro da ordem, porque ele não conseguiu completar tudo o que ele precisava do tempo lá na Holanda, né? E por causa do estado de saúde dele, ele teve que. Foi por isso que ele teve que se instalar ali em Davos. E então eu acho que o Settembrini também tem toda essa coisa dele, dos ideais e das coisas, mas por essa questão de saúde, os dois eles têm que se. Eles não podem fazer aquilo que eles gostariam de estar fazendo, e daí então vira essa guerra meio que ideológica ali, dos dois tentarem convencer os mais jovens e passar o que eles têm ali. Só que eu acho que os dois têm esse sentimento assim, de não poder estar fazendo aquilo que eles realmente queriam, sabe? Então Sim. eu acho que os dois Compartilham a mesma compartilham dor. essa mesma dor aí. E por isso que eles são tão, assim, acirrados nessa questão da discussão, entendeu? Porque é importante para eles, parece-me que É. é uma coisa que tem muito valor na vida dos dois, entendeu? E eles trazem discussões muito elevadas, né? Daí eles Uhum. começam a falar sobre o quanto a religião e os exércitos são precisos, como a gente já Sim. tinha falado ali, que Uhum. o motivo que move o Joaquim, o que move o NAFTA, acabam, às vezes, tendendo para o mesmo lado, né? Uhum. Muito sangue foi derramado pelas religiões, né? Assim Sim. como pelas guerras. E aí ele vai para uma controvérsia sobre saúde e doença, que Uhum. também é muito. E me chama a atenção que o Hans tem uma reverência cristã diante do infortúnio, né? Que ele Sim. chama. Uhum. E que eles não têm essa referência, e ao mesmo tempo eles estão doentes, né? Sim. Eles que são os mais doentes, não são os jovens ali os mais doentes. Os mais doentes são os centímetros nafta. Uhum. Eles não têm esse respeito, assim, né? Não. Essa coisa. E eles não se dão conta que eles são os próximos da lista. Eu acho que é uma forma de eles também se fazerem próximos, né? Sim. Fortes, quer dizer, né? Fortes, tipo, não, eu não. Eu posso não ter, mas eu também não estou preocupado com isso, né? Uhum. Sim. Eles terminam ali no capítulo com aquela velha discussão, né? Sim. Entre o Satã e Deus. E eu achei. Tem uma coisa que aconteceu, Malu, que eu vi agora a minha marcação, que eu já tinha até esquecido. A menina, aquela Karen, que os primos outrora fizeram passeios com ela, que ela estava bem doente, que ela viu, Sim. que teve aquela cena Que até era paciente triste. fora do. Isso. Ela morreu, né? Então, e Sim. foi aquela cena triste que ela mesmo viu o lugar onde ela seria enterrada, né? Então aí aqui a gente tem a confirmação de que ela morreu mesmo. E quando eles falam da Karen, que eles começam a falar sobre esse negócio do Sim, infortúnio, né? exatamente. Bom, e depois o final, assim, vira uma confusão de novo, né? Porque são os dois discutindo e eu achei os dois, o NAFTA e o Settembrini novamente, né? Mas o que eu achei muito legal é porque no final até o narrador fala que ele já estava que os dois de tanto debater tinha hora que que eles traziam à tona coisas que refutavam o próprio o que eles mesmo queriam afirmar, entendeu? Então eles acabaram Exato. no final o que eu fiquei com a impressão de que assim já foi tanto debatido que no final eles mesmos já estavam se contradizendo e eu acho que o narrador traz isso pra gente, de falar assim, já no final já nada mais fazia tanto sentido assim, porque eles mesmos já se contradiziam, né, daquilo que achavam primeiro, assim. Então eu fiquei assim, Porque é muito difícil tu defender qualquer um desses lados, né? é, Porque as próprias, ao longo da história,
tiveram suas contradições, né? E tem sim. suas contradições. E aí, o cara que é esperto, tipo, o Setembrino não era burro e nem o Nafta era burro, ele vai ali na coisa da contradição da tua escola, né? Sim. Mas não era... E aí, no fim, eles começam a ver que tem várias coisas iguais nas duas, né? É. E várias coisas condenáveis e tal. E eles não param de falar, assim, Não. até eles falam sobre pena de morte, eles trazem como é que essas religiões e essas filosofias enfrentam cada tema, né? Exatamente. Às vezes é bem contraditória a forma como A questão da eles tortura, eles também discutiram, e aí, assim, se a tortura tortura, era válida ou não e tal. é, E aí, legal que aquele, o Vessal aqui, que é um dos amigos lá, que é o rapaz de Mannheim, que também gostava da Cláudia, ele fica interessado nessa parte da conversa quando eles estão falando de tortura, né? De instrumentos de tortura e tal. E depois, no final aqui sim, da nossa meta, eu achei interessante que o narrador fala assim que os assuntos para o Ferge eram de mais elevados, ou seja, ele não estava entendendo patavinas ali. E pro Vessal ele demonstrou pouco interesse e só estava interessado quando eles estavam falando de flagelações e torturas, né? Então, aí eu fiquei assim, será que esse rapaz aí não é meio masoquista, né? Porque é, ele gostava da Cláudia lá também, mas você viu que ele, o que acho que o Man aqui não quis contar pra gente, quando ele foi perguntar pro Hans o que aconteceu e tal. Então, bom, se ele gostava, por que ele ia perguntar o que ele conversou? Talvez o cara seja meio masoquista e foi lá, né? Porque foi que você me deu a impressão aqui por conta dessas. eu acho que tu captou bem, eu acho que sim, eu não tinha É, pensado nisso, mas agora eu acho que sim, o né? fato dele até carregar depois o casaco pro Hans nos passeios e tal, tipo, queria ser um servidor ali do Hans, Virou, entendeu? é, Então, eu acho que ele é meio masoquista. Não, e ele chama a juventude ávida de luz. Então, é, essas coisas que ele fala, que o Kiman fala, assim, assim, muito engraçado, né? Ele faz umas sim. ironias muito boas, né? Tipo, os caras não estavam nem aí, né? A juventude ávida de luz, eles não estão nem aí, porque o cara Não, quer. Um tá se interessando só pela parte da tortura, outro tá... o outro não tá entendendo Essa é a nossa nada. juventude ávida de luz. É, exato. Não, o cara é genial. Sim. Mas é muita coisa, é muita informação, é muita. É. Mas eu achei legal que no final agora, eu acho que ele vai parar assim com essas discussões entre os dois, porque ele falou que o colóquio não tinha limites. Ou seja, eu acho que agora ele vai parar por aqui com essas, talvez, É, né, surjam algumas coisas, e, mas agora ele já nos explicou também quem é o NAFTA, né? Então agora a gente entende um pouco melhor. não, o finalzinho é muito bom, né, Guria? Era impossível conservar-se eternamente de pé, e o colóquio não tinha limites. Sim. Os três pensionistas dos Berghoff tomaram novamente o rumo de seu domicílio. E os dois pedagogos rivais tiveram que entrar juntos na sua casinha. Uhum. Um para alcançar sua cela forrada de sedas e outros para subir seu cubículo de humanista com Sim. a papeleira e a garrafa d'água. Hans Castorp, porém, encaminhou-se ao seu compartimento na sacada, com os ouvidos cheios do tumulto e do estrépito das armas dos dois exércitos, Sim. que, sob as duas bandeiras, Uhum. que é o grito dos jesuíticos, né, É. avançando de Jerusalém e da Babilônia, se entrechocaram no alvoroço de uma batalha confusa. Uhum. O cara é bom demais, né? Sim. Daí ele traz aqui tudo, né? Jerusalém, a Babilônia, a Babilônia, sim. confusão toda. E ele durma com um barulho desses, né? É. Uhum. Ele vai ter que ir ali, vai se enrolar no cobertorzinho dele e ter muita coisa para Pra pensar, né? pensar, vai. Aí, Isso agora sim que tem. é fritação, né, guria? Isso é. Às vezes a gente lê alguma coisa e diz, bah, que fritação. Esse capítulo aqui é uma baita de uma fritação É, pro Hans e pra gente. pra gente. É o que a gente deveria fazer, Malu. Depois que lê, a gente tem que sentar, se enrolar e ficar quieto Olhar os Alpes pensando. suíços, É. pegar assim, se enrolar no cobertorzinho, ao ar livre, respirando um ar Isso. puro e olhar os Alpes suíços. E Isso ficar aí. pensando. É. É Pra só o que que vai há. tatuar nisso se tu pode isso, né? Com certeza.
Ah, nosso Hans. E o próximo capítulo será Neve, um Esse, capítulo longo. esse é Estou longo. curiosa. E esse vai ser só uma meta, então, porque é muito grande. É Eu muito também tô grande, curiosa. vai ser uma. Tudo vai ser esse Neve. Semana que vem não vamos precisar nos debater entre falar sobre um ou outro. Sim, vamos ver o que a Porque neve esse nos foi espera. difícil, né? Um era tri bom porque tinha muita treta e o outro era tri Isso, bom porque tinha muita muita informação. informação. É. Vamos ver o que a neve vai nos trazer agora no próximo capítulo. Então tá, Tá gente, bom. até. Até. Let us know, né? Leris, não. Tchau.